A pandemia Covid-19 começou oficialmente em março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde assim o declarou. O primeiro caso, no entanto, já tinha sido identificado em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Esta nova doença, identificável pelos seus sintomas de fadiga, dores no corpo, dificuldades respiratórias e perda de sentidos, como o olfato e paladar, espalhou-se rapidamente por todo o mundo. Foi combatida através de medidas como o uso de máscara, a vacinação em massa e o isolamento social, que mudaram, durante aproximadamente 3 anos, a vida das populações de forma drástica. Mas será que sabes o que distingue uma pandemia de uma epidemia? Uma epidemia é mais restrita em termos territoriais. Uma epidemia é uma coisa onde que fica só num estado, só num local, só um sítio. E uma pandemia é uma coisa que é global, onde é em todos os locais. Uma epidemia normalmente é localizada e uma pandemia é generalizada a todo o globo. Uma epidemia ocorre quando uma doença se espalha rapidamente numa região ou comunidade específica. Já uma pandemia acontece quando a doença se espalha a nível global, afetando múltiplos países ou continentes, como foi o caso do coronavírus. Sabes qual é a origem deste nome e porquê é que o vírus passou a ser chamado Covid-19? O coronavírus já existia, se bem me lembro, e tinha este nome porque fazia uma coroazinha à volta com os bicos. O Covid-19 por ter sido iniciado em 2019. Não lhe sei responder. O nome coronavírus vem da palavra corona, que significa coroa, uma vez que o vírus apresenta uma forma que lembra uma coroa com espinhos ao redor. Já a Covid-19 é uma junção do nome Covid, corona, vírus e doença, com o número 19 que corresponde a 2019, ano em que o vírus foi identificado pela primeira vez. É uma forma simples de identificar tanto o vírus quanto a doença que ele causa. Existe uma expressão chamada Covid longo. Será que sabes o seu significado? Não sei. Portanto, é o Covid que deixa resquícios durante imenso tempo. São os sintomas que persistem para além de um determinado período, um período que é considerado o período normal de duração da infecção. O Covid longo é quando uma pessoa apanha e, passado aqueles 15 dias, como na gripe, continua com uma sintomatologia e demora muito a convalescer, qualquer coisa de 6 meses ou mais. São os sintomas que persistiram para lá da doença, não é? Para lá da infecção. Também conhecido como síndrome pós-Covid, o Covid longo é a persistência de sintomas durante semanas ou meses após a infecção pelo coronavírus. Alguns dos sintomas incluem fadiga extrema, falta de ar, confusões mentais, dores musculares e alterações no olfato ou paladar. Qualquer pessoa pode tê-lo, mesmo após casos leves. O tratamento foca-se no controle dos sintomas e na reabilitação. A pandemia Covid-19 bateu recordes históricos no que diz respeito ao tratamento deste tipo de vírus. Sabes quantas pessoas foram vacinadas durante a pandemia? Não faço ideia. Não, mas foram bastante. Não. Faço ideia mesmo. Milhares de pessoas. Durante a pandemia, mais de 1.670 milhões de pessoas foram vacinadas em todo o mundo. Em Portugal, estima-se que cerca de 86% da população tenha recebido pelo menos uma dose da vacina, administrada quer pelos serviços de uma farmácia, quer pelo Serviço Nacional de Saúde. A vacinação contra a Covid-19 no nosso país começou em dezembro de 2020, quando o médico infectologista António Sarmento recebeu a primeira dose no Hospital São João do Porto. Várias foram as vacinas que foram desenvolvidas para combater esta doença. Sabes em quantos dias foram feitas as primeiras? Também não sei. 900, 1000 e poucos, foi uma coisa, ano e meio, foi uma coisa relativamente rápida. Não, acho que alguns meses. As primeiras vacinas contra a Covid-19 foram desenvolvidas em cerca de 300 dias após a identificação do vírus. O processo, que normalmente leva anos, foi acelerado devido a avanços tecnológicos, pesquisas anteriores sobre coronavírus e investimentos globais. Foram várias as vacinas que foram criadas para combater o vírus. Já a vacina da Pfizer, por exemplo, foi autorizada para uso emergencial em dezembro de 2020, menos de um ano após o início da pandemia. Apesar das dificuldades que trouxe, a pandemia impulsionou desenvolvimentos na tecnologia da saúde. Mas afinal, que avanços científicos foram estes? Não sei, talvez a história, por exemplo, do mensageiro, aquele sistema de fazer vacinas através de um método novo, provavelmente terá sido a coisa mais importante em termos de saúde. Muito mudou no mundo depois da pandemia, nomeadamente a parte, de facto, da informática, da inteligência artificial, etc., foram, de facto, muito impulsionados, porque as pessoas tiveram essa necessidade. A pandemia da Covid-19 acelerou avanços como as vacinas de RNA, mensageiro,
testes rápidos, telemedicina, inteligência artificial para rastreio do vírus e o trabalho remoto através de videoconferências. A impressão 3D foi usada na produção de equipamentos médicos e novas soluções logísticas garantiram a distribuição eficiente das vacinas. Estes progressos transformaram a ciência, a saúde e a tecnologia.